Bom dia, meus amigos. São 5 horas da manhã. Hoje nós vamos conversar sobre a interpretação dos sonhos. Vocês devem estar se perguntando, gente, quem é que acorda às 5 horas da manhã para conversar? Eu acho o seguinte, né? Como psicanalista, eu jamais sugiro aos meus pacientes, aos meus analisandos, o uso da medicação. E muitos me procuram querendo saber, inclusive, é, se queixando, né, da falta de sono, de perder o sono, como a gente usa vulgarmente, né, perder o sono. E eu digo sempre o seguinte: a gente tem que respeitar o nosso organismo. Se se você não consegue dormir, já tentou relaxar, tentou fazer uma leitura e não conseguiu, significa que você tem que levantar, né? E é isso, eu levanto e vamos conversar. E também tem uma vantagem. Por que eu estou usando esse espaço, esse momento para a gente conversar? Exatamente porque eu resido no balneário mais famoso do Espírito Santo. Eu resido em Guarapari. E Guarapari, nesse momento, a cidade está muito cheia. Então eu não consigo conexão para fazer live durante o resto do dia. As pessoas estão tentando postar no Facebook, Instagram, as fotos na praia, e estão conversando com seus familiares do exterior. Então, não dá. Eu já tentei, não dá. Ou seja, por isso que eu não cumpri o meu compromisso de gravar, de transmitir na sexta-feira passada, na segunda, ontem, que era quarta-feira. E aí, como eu acordei agora, eu digo, bom, de repente agora eu consigo, né? Aqui o sistema é da Velox, da Oi, então não tem uma quantidade necessária para se transmitir. Então, por isso, é só uma hora dessa que a gente consegue, né? Fazer a transmissão. Então, nós vamos conversar sobre sonhos hoje. É uma ex-paciente que me mandou um WhatsApp pedindo para eu falar a respeito do sonho dela e ela pediu para eu falar também a respeito dos sonhos, que as pessoas têm muita curiosidade de saber como funciona os sonhos. Então, como é que funcionam os sonhos na visão de Freud? O Freud ele vai dividir os sonhos em três grupos. O que ele chama de sonho por causa orgânica, por causa orgânica externa, por causa orgânica interna e por causa anímica. São esses três, né? Então, ele vai dividir nesses três grupos. Antes da gente dividir didaticamente os sonhos em três grupos, a gente vai dividir os sonhos, de acordo com a teoria freudiana, em dois grupos: os sonhos latentes e o sonho manifesto. É importante que a gente saiba a diferença dos dois. O que é o sonho latente? O sonho latente é como você sonha, é como acontece o processo. Vale lembrar que o sonho, meus amigos, é a segunda manifestação natural do inconsciente, né? A primeira é através dos sentimentos e a segunda é através dos sonhos, né? Existem outras manifestações do inconsciente, mas aí são artificiais, como a hipnose, a regressão de memória, etc. Mas a natural mesmo é o sentimento. Por exemplo, toda vez que você age por impulso do sentimento, fala, xinga, enfim, toda vez que você age pelo sentimento, é uma ação ligada ao inconsciente. Por isso que é muito difícil perdoar, né? Porque o perdão, a mágoa, ela normalmente está no inconsciente, a raiva, né? Muitas vezes a gente descarrega uma série de palavras que a gente não gostaria de dizer para a pessoa, ou seja, não gostaria de dizer porque são coisas do inconsciente. O nosso consciente não permitiria que a gente dissesse. A segunda manifestação do consciente, então, é o sonho, o processo onírico.
Então, os sonhos, por ser uma manifestação do inconsciente, registrar os sonhos, entender os próprios sonhos, é fundamental para o nosso autoconhecimento, né? Sem o estudo dos sonhos, dificilmente nós nos conheceremos, porque nós tentamos nos conhecer do ponto de vista da consciência. O que nós fazemos, como agimos, como pensamos, mas existem situações que não estão nos nossos pensamentos, que não está na nossa razão. Então, em função disso, a gente tem uma dificuldade imensa de conter os nossos próprios impulsos, de nos conhecer, de saber o que está acontecendo conosco, o que nos provoca ansiedade, uma depressão, uma tristeza, uma euforia. Então, tudo isso é em função da ignorância de nós mesmos. E o sonho nos ajuda a entender. De acordo com Freud, o sonhos é uma forma do inconsciente se comunicar conosco. É uma forma de demonstrar para nós o incômodo que ele tem. Por isso, os dois tipos de sonhos: o sonho manifesto e o sonho latente. O que é o sonho latente? O sonho latente é como nós sonhamos, né? Como nós sonhamos. Por exemplo, às vezes nós acordamos no meio da noite assustados por causa de um pesadelo, né? E o pesadelo é o melhor dos sonhos, porque ele não tem a interferência do que a gente chama de superego, né? Ainda que pequena, há uma interferência do superego. O que seria o superego, para a gente falar rapidinho? O Freud divide a nossa consciência de forma didática em id, ego e superego. Id são as manifestações do inconsciente, né? Os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas frustrações. Isso é o id. Superego é a realidade social, né? É o aspecto da censura em nós. Quer dizer, eu tenho um sonho, por exemplo, de vender tudo que eu tenho e viajar pelo mundo. Mas aí o superego vai dizer: olha, você vai fazer isso e quando acabar o dinheiro, de que você vai viver? Né? Então, o superego é aquele senso de realidade. E no sonho, às vezes o superego interfere. Então, quando o superego não interfere, a gente chama de sonho latente. Então, esse sonho latente, ele realmente é o inconsciente puro, né? Facilita quando é o sonho latente. O sonho manifesto, o que acontece? Há uma interferência pequena, mas há, do superego, né? Então, nós sonhamos e o nosso sonho ele é transformado numa espécie de romance, numa espécie de história. O nosso sonho passa a ter início, meio e fim. O nosso sonho passa a ter um enredo lógico. E o inconsciente ele não é lógico. O inconsciente ele não obedece às mesmas leis da razão. Então, quando o sonho tem muita lógica, tem um sentido muito bom, ele é um sonho corrompido, né? É um sonho manifesto. Então, aí é um sonho que precisa de ter um filtro para interpretar, para a gente não correr o risco de achar que é o inconsciente, quando na verdade o inconsciente ali tá sofrendo intervenção do superego. É só um minutinho que eu vou fazer aqui incluir aqui, né, o meu outro perfil, que é do Aloysio Palestrante. Eu tenho dois, só um minutinho. Eu não demoro, tá bom? Um minutinho só, já tô lá. E eu peço a você que tá me assistindo que compartilhe também. Porque quando você compartilha, a gente multiplica para que outras pessoas possam assistir. Pronto. Estou compartilhando aqui no meu outro perfil, né? Compartilhar agora. Pronto. Então, agora já vai aparecer compartilhado aí no meu outro perfil, Aloysio Palestrante. Então, você que está assistindo, eu peço que compartilhe. O sonho, então, repetindo, né? O sonho manifesto, né? E o sonho
latente. Então, o que acontece com o sonho manifesto, que é aquele sonho que foi corrompido? Então, vamos imaginar assim, você sonha que está em uma praia, a praia deserta. De repente, você olha na sua frente e passa um leão marinho que começa a conversar com você. Então, esse e tal, e você olha aquele leão e fica com medo do leão marinho, mas como que o leão marinho pode estar na superfície? Como é que ele e tal, e você começa ali a conversar com o leão marinho, e de repente, quando você olha, passa um vagão de um trem. Quer dizer, o que tem a ver o trem com a praia? Então, o que é isso? Aí de repente você já não está mais na praia, você está dentro do trem. E aí você está dentro do trem, e aí você olha pela janela do trem e você vê as pirâmides do Egito. Percebe quanta coisa diferente? Então, o que que o seu superego fez? Ele juntou três sonhos. Na verdade, aí são três sonhos diferentes. Então, ele juntou o sonho da praia, o sonho do vagão e o sonho do Egito. E juntou tudo e modificou o sonho para que ele tivesse uma lógica de compreensão. O bom sonho é aquele sonho sem lógica. Porque a nossa consciência ela não tem a mesma lógica, da inconsciência não tem a mesma lógica da consciência. Então, quando você vê a lógica no sonho, é porque esse sonho já está sendo corrompido. E é nesse sentido que a gente chama de sonho manifesto. Quer dizer, a maioria de nós tem esses sonhos, né? E aí, quando você vai para o divã, no consultório de psicanálise, nós, os psicanalistas, temos que tirar e diminuir, dividir isso, né? Olha, na verdade, você teve aí 3 sonhos, 4 sonhos, para a gente poder entender o que a gente vai retirar desses sonhos, para você poder entender o que o sonho quer te comunicar. Porque o sonho, na verdade, é o inconsciente. Ele quer te comunicar, ele quer te alertar de alguma coisa que está acontecendo que ele não está satisfeito. E aí você só vai saber disso, né, quando você separa esses sonhos, decompõe esses sonhos. Né? Isso que a gente chama de sonho manifesto, porque ele tem vários sonhos juntos e alterados e corrompidos para atender aos interesses da consciência, ou seja, para que você possa entender o que está acontecendo, né? Isso ainda sonhando, quer dizer, então esse não é o sonho bom, é o sonho que é confuso, o pesadelo é o melhor sonho, né? Por quê? Porque aí os símbolos que esse sonho apresenta, eles têm então um forte apelo simbólico e um forte apelo de compreensão. E aí a gente consegue, junto com o sonhante, inserir na realidade dele. Vale lembrar que o principal elemento do sonho é o sonhante, não é o terapeuta. Tanto que para interpretar sonho não é como o livro que você olha lá. Ah, sonhar com dente significa isso, sonhar com água significa aquilo, sonhar com cobra significa tal coisa. Não, a proposta científica da interpretação dos sonhos é analisar você, quer dizer, então o significado ele é pessoal, quer dizer, o que você está sentindo? Para você, o que significa água nesse momento? Porque pode ser que em outro momento a água venha a ter outro significado. Para você, o que significa praia nesse momento? Pode ser que em outro momento a praia venha a ter outro significado. Percebe que então, por isso a diferença do sonho manifesto e o sonho latente. Ou a outra questão, os sonhos, eles também, só para a gente entender como a gente sonha, né? Porque tem pessoa que fala, olha, eu não sonho, não lembro do sonho. Então eu não sonho. Não, primeiro que todos nós sonhamos. O que a gente o que acontece é que nós não lembramos do sonho. Por alguns motivos. O primeiro deles, porque nós não damos importância. Né? Então, o segundo é porque a gente não quer se conhecer. Então, aí há um processo de autossabotagem. Eu digo sempre que a pessoa que diz isso, eu digo para ela, olha, pega um caderno, coloca na cabeceira da sua cama, e quando você é acordado de um sonho, você imediatamente anota, porque você lembra. É que durante o dia isso vai sendo apagado. Né? A memória ela tem um processo seletivo.
E nesse processo seletivo, ela utiliza o mecanismo da atenção. Como o sonho está no inconsciente e não tem a atenção, então ela vai eliminando do sonho. Então, tanto que quanto antes você anotar, melhor. Aí quando você chegar no consultório do seu analista, você vai deitar no divã e vai ler o que está anotado, que vai te ajudar a voltar lá e a lembrar o que aconteceu realmente durante o sonho, durante o momento que você sonhou. Mas todos nós sonhamos. A gente sonha, vocês têm ideia, no mínimo, um quarto do tempo que dormimos. Um quarto, no mínimo. Isso quer dizer que se você dorme 8 horas, eu durmo 4, 5 horas, durmo pouco. Mas quem dorme, por exemplo, 8 horas, 2 horas de sonho, você não consegue não sonhar. Você precisa daquele momento de sonho. Por exemplo, quando o jovem vai para a balada, fica a noite toda sem dormir e emenda, né? Então ele não dorme à noite. O que acontece? Na noite seguinte, ao invés de ele dormir no mínimo 25% do sonho, ele vai dormir no mínimo 50% do sonho. Ou seja, ele pode ficar sem dormir, mas não pode ficar sem sonhar. Só para a gente entender como é importante sonhar. Se você era assim, o jovem ficar duas noites, eu digo jovem, que se for eu não consigo, 2 noites sem dormir seguidas, quando ele deitar para dormir, ele vai sonhar 75% do sonho, no mínimo. Se ele ficar 3 noites seguidas, ele vai fechar os olhos e já vai começar a sonhar. Se ele ficar 4 noites seguidas, ele vai sonhar com os olhos abertos. Ele vai delirar. Então, sonhar é muito importante para a nossa função fisiológica mesmo. É um processo fisiológico. Portanto, todo mundo sonha. Todos sonhamos. Então, o sonho, Freud vai dividir também, didaticamente, né, em sonho orgânico externo, sonho orgânico interno e sonho de causa orgânica interna, de causa orgânica externa e sonho anímico, né? Então, como é que funcionaria isso? Como é que funciona isso, de acordo com Sigmund Freud? Causa orgânica externa. Então, às vezes, você sonha com alguma coisa. Por exemplo, você sonha que você está numa. Você vai ser jogada numa fornalha. Você está no inferno. Está tudo pegando, tudo muito fogo, muito calor. E na frente ali você vê as pessoas gemendo, gritando. E de repente você olha um caldeirão e querem te jogar naquele caldeirão. É um sonho infernal, né? Um pesadelo, você está no inferno. O que é isso? Às vezes é porque você está sentindo calor. Então, se ela esqueceu de ligar o ar-condicionado, se ela esqueceu de ligar o ventilador, imagina no Brasil, nesse país tropical, que com o calor, né, de 40 graus à sombra, e você esquece de ligar e fecha o quarto. Então, aquele calor, o seu organismo vai criar uma história, né? Seu psiquismo vai elaborar uma história para justificar aquele calor infernal. E aí você acorda, diz, eu estava no inferno, e não sei o que. Não, não é nada disso, porque é por causa do calor. Então, por exemplo, às vezes você sonha que você está caindo de um prédio de 20 andares, e seu corpo está caindo sob queda livre, e não chega no chão de jeito nenhum, e de repente você desperta. Não, é que você caiu da cama, né? Vamos lá, vou dar um outro exemplo. Imagina, por exemplo, aquelas pessoas muito sem graça, né? Que têm o hábito de passar um papelzinho no ouvido ou no olho da pessoa que está dormindo, né? E o que o organismo elabora? Elabora que alguém está com uma estaca, cravando a estaca, vazando o seu olho, atravessando o seu ouvido. Então, a causa é orgânica. Né? A causa é orgânica, é o seu corpo sentindo alguma coisa diferente e ele tentando justificar aquilo no ponto de vista do inconsciente. Como inconsciente, bom dia para você que está me assistindo aí.
duas pessoas já chegaram a mais aí. Então, é um incômodo. Você se apresenta, dá o seu nome, a cidade onde você está, que eu anuncio aqui. Então, é aquele incômodo que você está sentindo, o seu psiquismo elabora um enredo, né? Uma história com imagens fantásticas, com várias coisas para justificar aquele incômodo orgânico, né? É, você sonha que está afogando, então às vezes você pode estar debaixo de uma goteira, né? É, você sonha que... Então, isso são causas orgânicas externas, né? Qualquer coisa que aconteça com o seu corpo e que você vai tentar justificar, né? O casal, por exemplo, que está dormindo abraçado, né? E pode ser que ele sonhe que alguém está tentando agarrar e na verdade é o parceiro, né, que está ali. Então o psiquismo ele cria essas fantasias para justificar o impacto orgânico externo. Tem também a causa orgânica interna. Só para vocês terem ideia, Freud vai dizer o seguinte: se a gente entendesse o sonho, se a gente estudasse os sonhos, a gente evitaria muitos males para nós. Ele conta o caso de uma mulher que sonhou que ela estava infartando, né? E ela avisou o cardiologista dela que ela havia tido esse sonho e que no sonho ela infartava durante o sono e durante o sonho. E o cardiologista não deu crédito, disse: isso é fantasia, isso é delírio, não tem nada a ver, você está bem. E, no entanto, dias depois a mulher veio a falecer de um infarto que ocorreu durante o sono. Então, quer dizer, o coração dela já estava com dificuldade de funcionar, né, quando ela dormia, e o inconsciente fez essa denúncia, né, e aí não escutou. Então, são as causas orgânicas internas. Então, se você tem algum problema cardíaco durante o sono, você vai sonhar. Vamos dar um exemplo. Eu, por exemplo, às vezes sonho que tem uma cobra com cabeça de peixe querendo me atacar. E às vezes é dificuldade de respiração, né? Então dá aquela parada, falta o ar, e eu então começo a lutar com a cobra. E na verdade é um problema de desvio de septo, né? Um problema de respiração. Se você comeu muito, o seu estômago está pesado, e você então sonha que alguém está, digamos, Jack o Estripador, né? Está te abrindo as vísceras, porque você está incomodado, né? E tal. Então você vai sonhar com coisas que isso, você está sentindo uma dor de dente, por exemplo, e você dorme sentindo a dor de dente. Uma dor de cabeça, por exemplo. Você está sentindo uma forte dor de cabeça. E você diz: eu não vou me medicar, não, eu vou dormir, eu não vou tomar mais medicação, não, porque se eu tomar medicação vai afetar o meu fígado. Então eu vou dormir. E aí você deita e dorme para poder fugir da dor de cabeça. E você então sonha que você está sendo decapitado, né? Você está com um capuz na cabeça, sendo levado para a guilhotina e de repente você é colocado na guilhotina e sua cabeça é decepada, né? É porque você dormiu com dor de cabeça. Então não tem nenhum segredo, interpretação nenhuma com relação a isso. Então, de repente, você está com a dor na perna e você sonha que a sua perna é arrancada, é amputada. E assim funciona, né? Então seria uma dor, né? As dores, os incômodos internos, organicamente falando, provoca também impacto no nosso sonho. E o terceiro, né, motivo do sonho é o que ele chama de motivo anímico. Anímico vem de ânima, de alma. Como psique significa alma, ânima também significa alma. Então é quando você sonha por algo que está incomodando a sua consciência. Em primeiro momento, são coisas que aconteceram no seu cotidiano, coisas simples. Por exemplo, o seu patrão, seu chefe, lhe deu uma bronca
e você ficou humilhado, humilhada, e você gostaria de revidar e não conseguiu. E aí você, durante o sonho, você vai sonhar com esse patrão, essa patroa, te dando a bronca e você revidando, né? De repente você dá um soco na cara do patrão, né? Então no sonho você vai sonhar fazendo isso. Isso você não poderia fazer durante a vida objetiva, porque o superego vai nos limitar. Vai dizer, olha, se você fizer isso, você vai perder o seu emprego. E aí como é que você vai sustentar a sua família? Mas durante o sonho, como você é só o id, o superego interfere muito pouco, então você pode bater no seu chefe à vontade, porque ele não vai te demitir, né? O sonho é individual, né? Então, o sonho tem uma outra característica muito interessante. Os sonhos, eles são a gente tem sonhos proibidos. Então, no sonho, a gente faz tudo. Dizendo no sonho, você pode trair sua esposa, seu marido, você pode matar, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque o sonho não tem o superego, porque o superego é o elemento que regula a vida social, né? Então, como no sonho não tem vida social, é tudo fantasia criada pelo seu psiquismo, logo lá você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Então, às vezes a pessoa acorda envergonhada, porque sonhou que estava traindo o marido, sonhou que estava traindo a esposa, né? E que muitas vezes aí fica pensando, meu Deus, será que por que isso aconteceu? Isso são fantasias, né? Que você tem durante a vigília e que você não teria coragem de vivê-la e que durante o sonho essa possibilidade é muito grande, então você vai viver essa fantasia. Então, por quê? Porque não tem ninguém ali, né? Só você e não tem vida social. Então, aí com a causa anímica é que é o melhor sonho para a interpretação, né? Porque você vai ver por que você está sonhando com aquilo. Então, você sonhou que é, você estava numa praia e, e vou contar a história, vou contar um sonho de uma analisanda. Ela estava na casa dela, de frente para a praia, de frente para uma praia muito famosa do Rio de Janeiro, e para a praia de Copacabana. E ao mesmo tempo, ela estava também de frente para a casa de uma amiga dela. Então, já não era mais a praia, agora era uma amiga dela. Percebe aí o sonho manifesto, né? A corrupção do sonho. Aí já não era mais a praia, era a casa da amiga dela. E a amiga dela ficou olhando para uma cena que chamou a atenção dela, que eram dois cachorros, dois cães. Um cachorro chegava e ficava olhando para a sonhante. O outro cachorro chegava por trás do primeiro cachorro, enfiava a mão pelo ânus e retirava o esqueleto do cachorro pelo ânus. Ia retirando o esqueleto. E o cão da frente, ele ficava quieto. Ele permitia que o outro retirasse o esqueleto. E ela então sentiu aquele asco, que era doloroso, e ela achou aquilo um absurdo, e ela foi em socorro do cachorro que estava perdendo, entre aspas, o esqueleto, e ela pôs o esqueleto para dentro. Só que, em vez do cachorro reagir àquela situação, ele ficava quieto. E aí o outro cachorro tirava de novo o esqueleto. E ela acordou agonizada com esse sonho. E aí, quer dizer, isso é um sonho orgânico? Ao meu ver, naquele momento, não percebi. Era um sonho de causa orgânica interna. Eu falei, você comeu alguma coisa que te fez mal, né, que te desse ânsia de vômito, que te desse, enfim, né, mal-estar? Ela disse não. Então, eu afastei a hipótese orgânica. Eu disse, você tem algum problema no fígado,
nos rins, que tenha detectado? Ela disse também não. Ele disse, não, agora vamos passar para o terceiro aspecto, que é a questão onírica. Então eu perguntei para ela o que significava para ela praia. Ela disse, significa liberdade. E eu perguntei para ela, e a amiga? O que aquela amiga significava para ela? Ela disse, significa, essa amiga da escola é a mais bem-sucedida. Ela ganha super bem, ganha um super salário, tem um bom emprego, e por isso ela saiu de casa e mora sozinha. Aí ela deu a pista do cachorro. Aí eu disse, olha, esse cachorro, esses dois cachorros são você. Todos dois. Como assim? Uma é você que quer sair de dentro da sua casa, da casa dos seus pais, para a liberdade, para encarar o mundo lá fora. Porém, é assustador encarar o mundo. Como é que você vai se sustentar? Como é que você vai pagar aluguel? Como é que você vai ter segurança? Você tem tudo isso na casa dos seus pais. E aí, o que é a retirada do esqueleto? Te dói muito deixar os seus pais, o amor que você tem por eles, a segurança que eles te representam. Então, sair da casa dos seus pais, bom dia, Érica Ribeiro, Beto, né? Compartilha aí, Érica. Então, Érica, diga aí a cidade para a gente poder anunciar aqui. Cidade, o estado, o país. Então, eu disse a ela, o medo de você sair de casa é como se estivesse arrancando o seu esqueleto pelo ânus. Ela disse, nossa, doutor, eu estou sentindo uma dor no ânus agora. Então, mas o seu inconsciente está dizendo que está na hora de você sair de casa. Então já passou da hora. Então ele está te dizendo que está na hora de você sair. Ela disse, eu estou planejando, inclusive, sair da casa dos meus pais. A Érica Ribeiro é de Anchieta, Espírito Santo, nossa cidade vizinha. Eu estou fazendo essa transmissão agora, Érica, porque durante o dia aqui em Guarapari, a internet da Velox não permite, né, não tem sinal suficiente. Então, ela disse, eu estou com vontade de sair de casa, estou me preparando para sair da casa dos meus pais. Ela falou, olha, doutor, eu sou professora universitária, eu tenho um ótimo salário, tenho um bom salário. Falei, então você é igual a sua amiga, eu tenho um bom salário, eu até ganho mais que os meus pais, só que, mesmo assim, eu tenho dificuldade, eu não consigo sair de casa. E disse, então, é o esqueleto, né, que está sendo arrancado de você mesma. Então é você que, essa dor de arrancar o esqueleto. E aí quando você desiste, muda de ideia de sair de casa, é como você colocar o esqueleto para dentro. E aí, de repente, mas como esse não é o seu futuro, o outro cão tira o esqueleto de novo. Então, e aí eu disse, então vou tá te dizendo que vai ser doloroso para você sair de casa. Não obstante, é necessário que você saia de casa para você construir a sua individualidade, para você construir a sua liberdade. Aí vem a praia, né? A liberdade de estar na praia, né? Para você ter a sua liberdade, para você ter uma liberdade que você possa sentir que é a sua amiga, que é bem-sucedida financeiramente. Então esse é o sonho com causa anímica. É algo dentro da sua vida que precisa ser resolvido e que você não consegue resolver, e por isso, então, o seu inconsciente te dá pistas para você entender o que está acontecendo com você através dos sonhos. E aí, às vezes o sonho, por exemplo, você está numa crise conjugal, né? E você não sabe como lidar com essa crise conjugal.
E aí você vai sonhar, né? O seu inconsciente vai te dar pista do que está acontecendo, de como você está lidando com o seu relacionamento, de como isso está impactando possivelmente o seu parceiro, a sua companheira, né? Os seus filhos, os seus pais. Tudo isso aparece através dos sonhos. É por isso que os sonhos passam, então, com isso, a ser um excelente mecanismo de autoconhecimento. Ok? Então, meus amigos, ficamos por aqui. Passa rápido, né? Falamos do sonho hoje. São exatamente 6 horas e 37 minutos. Falamos durante quase 40 minutos sobre o assunto. Ainda você pode compartilhar, divulgar para os seus amigos. Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook, né? Uma vez gravado, ele fica disponível. E por hoje é só, né? Eu podia dizer assim, até amanhã, na sexta-feira, mas em função dessa dificuldade com a internet, agora, no mês de janeiro, que é o verão, a gente vai depender de fazer essas transmissões de madrugada, como aconteceu hoje. E como foi um processo espontâneo, eu acordei e não consegui dormir mais, e eu não sei se, amanhã, se de hoje para amanhã vai acontecer a mesma coisa, né? Eu prefiro dormir a noite toda, né? Mas se eu perder o sono, estarei aqui para a gente conversar. Ou se a Oi Velox melhorar a qualidade da transmissão do sinal, mesmo quando o Guarapari está muito cheio. Então, você que está em Guarapari, seja muito bem-vindo à nossa cidade de saúde, a Anchieta também, que é uma cidade com belas praias, Iriri. Então, nós temos aqui estamos num paraíso, numa região paradisíaca, com praias maravilhosas. E, portanto, você que é turista, seja muito bem-vindo. Os amigos que nos visitam, né? A minha casa está sempre cheia de amigos, sai um, chega outro, o mês todo. É um momento de alegria para nós. Depois de amanhã é meu aniversário, então eu estou nesse momento aí de alegria, de gratidão a Deus, de gratidão à vida, pelos meus bem vividos 53 anos. Então, dia 21, eu sou aquariano, dia 21 eu completo 53 anos, né? Muito bem vividos, graças a Deus, e graças à alegria que os alunos me trazem, que os analisandos me trazem. A análise no consultório é um laboratório fantástico de aprendizado. O ser humano tem um material extraordinário de sabedoria. Então, da minha parte, só gratidão, tá? Um abraço e até a próxima. Sim, eu quero aproveitar aqui para divulgar. Próximo domingo, portanto, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, dia 22 de janeiro, das 9 às 19 horas, nós teremos na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas o 7º encontro sobre depressão. O tema esse ano é a depressão na adolescência e juventude. Os adolescentes estão cada vez mais depressivos. 20% dos adolescentes meninos já foram diagnosticados com depressão. E 28% das meninas também. Então, você que tem adolescente em casa, enfim, você que tem irmão, primo, filho, adolescente, está convidado. Não paga nada. O encontro é totalmente gratuito. Eu só quero que você se inscreva para facilitar a nossa organização, né? É só entrar no meu site, aloisiosilva.com.br/encontro sobre depressão. Lá você pode fazer a sua inscrição. Mas se não der para fazer inscrição, vá lá, que também a entrada é franca. Claro que é priorizado para quem se inscreveu, né? Já que as vagas são limitadas. Então, muito obrigado. Temos aí agora o Edson, eu esqueci de citar, o Edson Camisão, que está nos assistindo. Edson, um bom dia para você. Bom dia, Érica. Bom dia a todos os
espectadores que estão nos ouvindo, nós nos assistindo, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Paz.